A Maguinha tá por aí, Jadson? Ah, querida, querida. Mas ela tem um carinho por essa menina. Menina é com todo o respeito, viu, Maguinha? É com carinho que você merece receber aqui na programação da Auriverde. Seja bem-vinda mais uma vez. Eu gostaria muito que você já se sentisse em casa, Maguinha. Eu que te agradeço, meu amigo. Me sinto muito em casa. Muito obrigado pelo seu carinho sempre, quando a gente se encontra. Você e toda a sua equipe. Um abraço para o Luiz aí, que sempre me trata muito bem. Para mim é um prazer, uma honra muito grande fazer parte desse time que, assim como você, quer ver esse Brasil mudado, né, meu irmão? Exatamente. Maguinha, teu pai tá bem? Hoje eu veiculei um vídeo dele ontem, né? Já em reação àquela visita da Oficial de Justiça ao presidente Bolsonaro, teu pai indignado, né? Eu fico imaginando como é que é lidar com o paizão, o coração, né? Diante de forte emoção, indignação, é claro. Mas tá tudo bem com teu pai? Graças a Deus tá bem. Assim, tá lá, né? Naquela luta que parece que é infindável, né? E muitas vezes, como ele mesmo disse, se sente enxugando gelo. Mas a missão foi dada, né? E a gente sabe que quem faz vida pública, por entender que foi uma missão dada e vinda do alto, a gente tem consciência de quem chamou, quem comissionou para a missão, que é o nosso superior lá de cima, e é ele que capacita, é ele que fortalece, é ele que renova as forças, porque não é fácil não. Maguinha, antes de entrar no assunto que te traz aqui hoje, Uhum. também é importante dizer, o teu pai destaca muito isso, senador Magno Malta, ele sempre trata, nós estamos vivendo uma guerra espiritual, né? Quando se aponta para cima e fala desse chamado feito por Deus, é porque nós precisamos de homens e mulheres dispostos a lutar por um Brasil. Teu pai é um deles. Teu pai é emblemática a luta do teu pai, é histórica a luta do teu pai. Teu pai está no terceiro mandato de senador, tem história para contar, né? Mas é importante destacar, Maguinha, que é uma guerra espiritual. Teu pai trata dessa forma, né? Sim, desde sempre, né? Muito antes de o Brasil chegar nesse ponto em que a nação como um todo acordou, a sociedade de bem desse país, que graças a Deus somos a maioria esmagadora, não é? Uma sociedade e um povo cristão, seja católico, seja evangélico, seja espírita, mas somos em maioria cristãos, e gente de bem, gente que ama a família, que ama esse país. Muito antes desse povo acordar para a realidade do Brasil, e acontecer essa polarização forte que a gente está vivendo hoje, meu pai já enfrentava guerras muito fortes nesse país, né? A começar pela CPI do narcotráfico, que aconteceu entre 98 e 2000, foram 3 anos, a maior CPI da história desse país, que indiciou mais de 800 pessoas, desde juiz, desembargador, gente do judiciário, a políticos. Então, assim, uma CPI que desvendou o crime organizado de uma forma absurda nesse país, que descobriu ali, desvendou e mostrou, naquela época, muita gente não sabe disso, né? O início embrionário do PCC e Comando Vermelho no Brasil, essas duas grandes facções criminosas que nós conhecemos muito bem hoje, mas naquela época em que a CPI do narcotráfico aconteceu, pouco se sabia, ou quase nada, ninguém sabia da existência do PCC e Comando Vermelho, até porque eles estavam no seu início, não é? E naquele momento ali a CPI do narcotráfico pôde mostrar isso para o Brasil, mais que isso, indiciar pessoas, prender pessoas. Quantas pessoas vinham depor na CPI do narcotráfico e saíam presas com ordem de prisão? CPI também é uma coisa que já funcionou nesse país, viu, Cláudio? Exato. Exato. Ô, Maguinha, eu vou entrar nesse assunto contigo, vou a fundo nele, porque acho muito importante. Primeiro, do ponto de vista político, do ponto de vista do futuro do Brasil, a CPI do narcotráfico e o teu pai, protagonista dessa CPI, corajoso que foi, já vou entrar na família, Maguinha. Já vou Sim, entrar no que vocês passaram, né? Porque a decisão do teu pai de ser senador, a decisão corajosa do teu pai de ser protagonista dessa CPI do narcotráfico, né? enquanto... Comprometeu a família, né? Sim, Né? Então já vou tratar disso. Porque, Maguinha, falando do ponto de vista da CPI do narcotráfico, o Brasil teve a oportunidade, e passou pela coragem do teu pai, do senador Magno Malta, de começar ali um processo de decantação sim, e limpeza,
né? Ou seja, passou pela coragem do teu pai e dos demais que ali participaram da CPI, e o Brasil teve naquele momento, amigo, eu estou falando há 27 anos, o momento de, ó, começou o negócio aqui chamado facção criminosa, começou o negócio aqui chamado PCC, começou o negócio chamado aqui CV, Comando Vermelho. O Brasil não quer isso aqui. Tanto é que identifica, como a Maguinha muito bem colocou, já magistrados, gente do MP, políticos, que é exatamente aquilo que Bukele fez em El Salvador há 4, 5 anos. Exatamente. Não é, Maguinha? Então a gente, eu queria Bukele no Brasil. Pô, o Magno Malta fez isso lá em 98, meu. Não é verdade? Exatamente. Encarou de frente. Então, antes de falar das consequências para vocês, Maguinha, eu queria que você falasse para a gente dessa oportunidade que o Brasil teve de ser passado a limpo ali, e a gente acabou se perdendo na história de novo, né? Pois é, Pitoli, uma grande oportunidade. E foi passado a limpo. Naquela época existia uma máxima de que CPI não valia nada e que toda CPI acaba em pizza, né? Era uma frase. Eu era adolescente nessa época, mas me lembro muito bem disso. CPI, isso aí acaba em pizza, não dá em nada. E a CPI do narcotráfico veio para mostrar que se houver vontade de fazer acontecer, né? Se tiver coragem, é claro que precisa ter coragem para colocar a mão em vesperos como esse, sim, a gente faz acontecer. A CPI do narcotráfico não terminou em pizza, tanto que foi uma CPI que durou muito, durou 3 anos. Meu pai foi deputado federal e durante praticamente todo o mandato dele, ele estava com a CPI do narcotráfico viajando o Brasil inteiro, fora do Brasil. Houve uma ocasião em que os membros da CPI do narcotráfico, acho que meu pai e mais 2 ou 3 membros, entraram num aviãozinho aqui no Brasil para ir ao Paraguai buscar Fernandinho Beiramar. Assim, as nossas fronteiras todas abertas, um perigo, um risco absurdo, e eles entraram lá, e quando chegaram lá, o Fernandinho Beiramar disse que eu só falo com esse deputado aí, apontou para o meu pai. E aí entraram para uma sala, eles dois, conversa vai, conversa vem, e no meio da conversa ele começou a perguntar para o meu pai como é que a Maguinha vai, tá bem? E a Verdade, Carla? Maguinha? E a Carla? Ah, estudam ali, né, pertinho de casa, né, no Colégio Americano Batista. Ah, ele sabia tudo da família. Tudo, tudo, nesse nível. Teu Me pai, lembro, teu pai viveu isso numa conversa reservada com o Fernandinho Beiramar. O Fernandinho Beiramar dizendo assim: tudo bem, você quer avançar? Então vamos lá. Como é que tá a Maguinha? Como é que tá a Carla? A escola lá onde elas estudam, deu o nome da escola. Mostrando o seguinte: você está achando que você vai combater o crime? A gente vai perseguir a tua família. Foi isso, Maguinha? exatamente isso, exatamente isso. Meu Deus do céu. E aí, teu pai, como é que lidou com isso? E como você, já vamos entrar na família então, e como você, né, filha, tua irmã, enfim, a tua mãe, como é que vocês lidaram com isso? Porque nesse momento, ou eu encorajo meu pai, ou desestimulo meu pai. Ô pai, pô, tá difícil ir pra escola acompanhado de polícia, né? Tá difícil, eu não tenho mais a minha adolescência, eu vou perder a minha adolescência. Qual foi a decisão de vocês, Maguinha? Nessa ocasião específica, quando aconteceu essa situação com o Fernandinho, foi onde a gente começou a andar com Polícia Federal. Me lembro como se fosse hoje, um dia comum, como outro qualquer, a escola era praticamente do lado mesmo do prédio que a gente morava, a gente ia a pé. Estou saindo da escola, uma movimentação absurda, uma viatura parada, um monte de agente federal para cima de mim, eu saindo com meus amigos assim, conversando, né, brincando, não entendi nada, os caras me cataram, me colocaram dentro do carro, com meu susto. Já era o início dessa coisa da gente andar com segurança, e aí depois cheguei em casa, a gente ficou sabendo que tinha acontecido isso, essa conversa lá com o Fernandinho Beiramar, meu pai ficou muito preocupado, e dali em diante foi Polícia Federal com a gente, eram agentes femininas, né, mulheres, que nos acompanhavam, muito tempo assim, e a gente, por incrível que pareça, pode ser que há alguém que me ouça falar isso e ache que não é verdade, mas é a verdade. Então,
quando a gente tem a nossa verdade, a gente não precisa se preocupar com isso, né? Como meu pai não demonstrava medo, a gente é fruto do meio que a gente vive, né? Sem dúvida. Como meu pai não demonstrava medo com tudo isso, tipo assim, vou fazer uma operação em tal lugar, pô, é perigoso, pô, tô preocupado. Não, o negócio dele foi sempre pé no acelerador. Então ele falava, ele chegava em casa e contava dos feitos da CPI, tipo assim, estamos passando o Brasil a limpo, a CPI fez isso, fez aquilo, tal, e a gente sentia orgulho, né? Pô, que legal, tal. Então a gente não tinha nem noção, para te falar a verdade, nem mesmo depois que a gente começou a andar com segurança, a gente não tinha noção do tamanho do perigo que era isso, entendeu? Maguinha, vou dar um testemunho de pai. Eu sou pai, vou te dar um testemunho. Pai, sou esposo, né? Muito provavelmente teu pai, Magno Malta, Maguinha, ele não contava para vocês a metade da história. Eu sei. Hoje Não é verdade? Porque se eu contar tudo o que eu passo na minha casa, minha esposa sabe disso, meus filhos sabem disso. Se eu contar o que eu passo, as ameaças, o não sei o quê, tem coisa que não dá, é inevitável, né? Você tem que contar, mas a gente esconde um monte para a família não se preocupar e poupar a família. Fica imaginando o teu pai, o quanto ele deve ter escondido de vocês, né, o que ele passou de fato, até para poder inspirá-los, né, inspirá-las, no caso você, sua irmã, sua mãe, né, no momento onde ele precisava do apoio de vocês, né? Sim, com certeza. E assim, eu acho, inclusive, que essa situação com o Fernandinho Beiramar, ele contou até para justificar para a gente, porque a gente relutou, a gente não queria dar de segurança. Tá, pai, não vou poder ir onde eu quero, né? Vou ter que ficar andando com polícia atrás de mim. Você é adolescente, né? Então, assim, você quer ir no cinema com seus amigos, imagina. Um policial federal junto com você no cinema. Que negócio chato, tal. Aí essa situação específica ele contou pra gente, que foi assim meio que para justificar, não, vocês vão precisar andar agora e ponto, acabou. Agora, para você. Maguinha, e ao mesmo tempo, nesse combate, veja, é inacreditável que o Brasil pôde ser um El Salvador, né? Exato. A gente está clamando hoje para o Bukele aqui, mas teve um Magno Malta ali atrás, cumprindo com esse papel, porque a partir do momento em que magistrados, promotores, políticos, todo mundo, 800 indiciados, era a oportunidade de passar o Brasil a limpo. Era a oportunidade. E outra, com a sua vida e da sua irmã, da sua mãe em risco, né, Maguinha? Exatamente. Muito risco. E a do meu pai, principalmente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Primeiro lugar. Quando a gente teve noção do tamanho, a gente começou a temer por ele. Nem tanto por nós, sabe? Porque eu acho que ele tem muito essa tendência, né? A gente normalmente não tem muita ideia do risco que a gente sofre pessoalmente. Mas a gente começou a temer por ele, sim. Caraca, o negócio é sério mesmo, realmente, isso que meu pai tá fazendo. Dava voz de prisão todo dia, Vitória. As imagens não é isso, só procurar no YouTube, né? Graças a Deus temos a internet. Talvez não vá ter tanta coisa, mas muitas das oitivas eram transmitidas, né? Da CPI do narcotráfico. E CPI realmente era CPI naquele tempo. Hoje no Brasil tudo é relativo, né? Então o que a gente viu na CPI da Covid foi um escárnio, foi um absurdo. O que a gente viu na CPMI do dia 8 de janeiro também. Porque CPI ela tem poder de justiça. Se uma CPI convoca uma pessoa, a pessoa tem que ir. Quem está presidindo na condição de presidente de uma CPI pode dar voz de prisão a alguém. Tem poder de polícia. Quantas vozes de prisão pelo Brasil inteiro meu pai deu na CPI do narcotráfico? Depois, mais tarde, já como senador, porque na CPI do narcotráfico meu pai ainda era deputado federal, né? Sim. Depois, na CPI da pedofilia, tenho muito orgulho de falar isso. As duas grandes CPIs que esse Brasil conheceu, meu pai foi o presidente. CPI do narcotráfico, CPI da pedofilia. Quero falar sobre a questão da CPI da pedofilia também, Maguinha, pelo seguinte motivo. Quando a gente fala de uma Câmara forte, quando a gente fala de um Senado forte, e aí eu estou olhando para a eleição de 2026, ouvindo o presidente Bolsonaro dizer assim, me dê metade da Câmara e metade do Senado que eu transformo o Brasil. Sim. É porque a gente precisa de outros, né, Magno Malta, com a mesma coragem, com a mesma disposição, para que a gente possa passar o Brasil ali. Por quê? Hoje o que nós vemos, infelizmente,
Me perdoe, Maguinha, não quero ser deselegante, mas o que a gente vê é uma covardia colocando o próprio interesse à frente do interesse da nação. Porque se eu perguntasse para o Magno Malta, na condição de deputado, presidente da CPI do narcotráfico, Malta, vamos lá, Magno, o que você quer? Você quer a tua família prejudicada? Não. Você quer a sua família perseguida? Não. Ah, então não participe, não faça. Ele falou, não, mas eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para fazer. Então a sua família vai ser perseguida, a sua família vai sofrer as consequências da sua decisão. Exatamente. Entretanto, ele falou, eu entrei na chuva é para me molhar, não tem jeito, não é? Exatamente. A gente tá faltando gente assim. E é por isso, Maguinha, que a gente olha para 26 e começa a entender a importância do que tem pela frente. Porque se a gente quer um Brasil novo, ou o Brasil que a gente já viveu lá em 98, com Magno Malta presidindo a CPI do narcotráfico, a gente precisa ter parlamentar de qualidade. Não adianta a gente, puxa vida, o Brasil não avança, mas também quem está lá? Quem está se acovardando? Quem está defendendo o seu próprio interesse, esquecendo o Brasil? É por isso que é tão importante a gente olhar para 26, né, Maguinha? Demais, demais. Eu volto ao início da nossa conversa hoje aqui, né? Quando eu falei de que quem sabe que foi convocado, comissionado para uma missão, bota o pé no acelerador, como meu pai sempre fez. Sempre digo isso para as pessoas. Meu pai é um cumpridor de missão desde sempre. Meu pai viveu em função de cumprir missões que Deus deu a ele. Porque quando ele tinha 13 anos de idade, lá no interior da Bahia, meu pai não é cidadão do Espírito Santo, não é nascido aqui nesse estado. Quando meu pai tinha 13 anos de idade, lá no interior da Bahia, numa cidadezinha pequena, filho de uma merendeira de escola pública, sem perspectiva alguma, Deus disse para minha avó que meu pai seria senador da República. Então, assim, passou uma vida cumprindo missão, sabendo que tinha um chamado específico para isso. Se nós não tivermos na vida pública gente que entenda que quando você entra para a vida pública, você está entrando para cumprir uma missão, é um sacerdócio, né? As coisas não vão mudar nunca. As pessoas entram por seus próprios interesses, né? Exato. A sua infinita maioria, infelizmente. E qual é a importância de a gente ter pessoas que têm consciência do tamanho da missão que é essa, principalmente nesse momento da história em que o nosso país está? É que se nós não tivermos, principalmente, um Senado forte, como o presidente Bolsonaro vem falando, meu pai também vem falando, como que nós vamos colocar as coisas no lugar nesse país? Como que nós vamos impeachment ministros do Supremo Tribunal Federal? Tem condição o que esse Alexandre de Moraes está fazendo, isso é um absurdo. O presidente Bolsonaro recebeu uma intimação dentro de uma UTI de hospital, contra a lei. Existe lei no Brasil? Não existe mais lei, não existe Constituição, todos nós sabemos, e tudo é de uma covardia absurda, onde um homem se arvora e tem apoio dos demais, dos seus parceiros ali. A gente sabe que é um consórcio muito maior, que envolve boa parte de uma imprensa, a velha imprensa, né? Comprada, que agora até começa a tentar se desgarrar porque o negócio está feio, né? Junto com esse governo de esquerda, em que a sensação que a gente tem é que a gente foi colocado nas cordas, usando a linguagem do boxe, né? Que a gente foi colocado nas cordas de tal forma que a gente não vai conseguir sair nunca dali. Exato. Mas nós temos como sair. Se nós elegermos, ano que vem, em 26, senadores que tenham coragem, muito mais do que dizer eu sou cristão, eu sou conservador, eu sou patriota, muito mais do que repetir Deus, Pátria, Família e Liberdade, porque nas eleições de 2022 nós vimos isso. Muitos ganharam a eleição dizendo Deus, Pátria, Família e Liberdade. Estou com o presidente Bolsonaro, sou de direita, né? Vou fazer a diferença no Senado. E nós ficamos felizes quando a eleição acabou, se lembra disso? Nossa, elegemos muitos senadores de direita. Eu te pergunto, e pergunto à sua audiência, onde eles estão? Onde eles estão? Eu convido a audiência a fazer um exercício agora. Pensa aí na sua cabeça, coloca a sua memória aí para funcionar. Tenta pensar rápido 5 nomes de senadores que você vê na tribuna, na trincheira, brigando,
falando, tendo coragem num momento como esse, que nem parlamentar tem imunidade parlamentar mais, não pode falar, porque pode ir preso, pode ser cassado. Faz um exercício rápido aí. 5, conta os dedos da sua mão que você vê lá falando. É verdade. Maguinha, e com coerência, com coragem, né? Lembrando que você trouxe o artigo 53 da Constituição, que trata da inviolabilidade parlamentar, também já foi riscado, infelizmente, do jeito que estão sendo tratados os parlamentares, ameaçados. Manter a coragem e a coerência nesse momento, como teu pai ontem demonstrou, e eu já veiculei a fala dele ontem, né, questionando a ação daquela oficial de justiça e da missão dada por Alexandre de Moraes a ela, né? Precisa ter coragem para encarar essa, Maguinha. Tendo ousadia e coragem, meu pai chamou o ministro Alexandre de Moraes de covarde, porque ele é um covarde. Ele é um covarde. As covardias que esse homem tem feito no Brasil é uma coisa assim sem precedentes. Maguinha, saiu agora o boletim médico dizendo que a saúde do presidente piorou. A pressão subiu, as funções hepáticas, né, estão com problema diante do que ele viveu ontem. O que esse cara viveu ontem, o presidente Bolsonaro, né? Ou seja, a intenção passou de prendê-lo. A intenção já não é mais só prendê-lo. A intenção, ao meu ver, já é matá-lo, porque a partir do momento que invadem entre aspas aqui, né? Contou com a autorização de alguém, a oficial de justiça chega ali, sem estar paramentada, né? E faz com que aquela intimação chegue, ou aquela citação chegue, notificação chegue, enfim, juridicamente não me lembro o termo agora, mas enfim, né? Tá aí o resultado. Alguém que tem aumento da pressão, piora do quadro, piora das funções hepáticas, ou seja, né, nós temos hoje um problema gerado por essa justiceira, Maguinha. É um absurdo, é um absurdo. Eu falo isso aqui com muita tranquilidade, peço para a audiência contar nos 5 dedos da mão aí quem são 5 senadores que têm coragem de falar, enfrentar diretamente o STF nesse momento e o ministro Alexandre de Moraes pessoalmente. Falo isso com muita tranquilidade porque meu pai é um deles. Porque se meu pai não fosse, eu não poderia estar aqui falando isso. Maguinha, aliás, eu vou ter uma surpresa para nós. Eu brinco, Maguinha, que eu sei que na minha audiência minha mãe está. Dona Eunice agora, eu tenho certeza que minha mãe está lá me ouvindo. Então essa certeza eu tenho, né? Agora eu vou te dar uma outra certeza, Maguinha. Tinha um cara te ouvindo e me ligou aqui agora e está pronto para conversar conosco. Se Dona Eunice está lá me ouvindo, minha mãe, um rapaz chamado Magno Malta também estava te ouvindo, viu, Maguinha? Ô, rapaz, que responsabilidade, hein? Você viu só? Mas diz que a fruta não cai longe do pé, Maguinha. Isso que me deixa firme aqui. Deixa eu dar boa tarde para o teu pai. Senador, boa tarde, seja bem-vindo. É uma honra contar com a presença do senhor aqui novamente, senador. Boa tarde, Vitório. Boa tarde. Muito feliz. Boa tarde para a Maguinha. Dou graças a Deus pelos filhos que ele me deu. Eu falo filhos porque ele me deu no sangue, me deu ela, me deu Carla, deu Jaisline no coração. E filhos homens, Deus nos deu centenas, que são irmãos dela. Quem são? São pessoas, homens, mulheres, homens, adolescentes, de rua, que há mais de 40 anos da minha vida eu tenho tirado da miséria, da desgraça, das drogas e devolvido às suas famílias. Eu agradeço a sua audiência e o seu carinho também, e agradeço a Deus por ter um patriota corajoso como você, por trás desse microfone, com o seu rosto na tela, assumindo as necessidades e gritando o grito dos brasileiros. Cumprimentar é minha primogênita, eu fico muito feliz e honrado de vê-la com toda disposição, com toda a garra, desamedrontada, fazendo o enfrentamento em nome dos brasileiros, em nome daqueles que estão sofrendo já num país considerado pelo mundo uma ditadura. Eu estou muito feliz. Eu também estou. Senador, inclusive falávamos agora, Maguinha e eu, sobre a visita da oficial de justiça, missão dada pelo ministro Alexandre de Moraes, e agora um boletim médico publicado há pouco pela primeira-dama Michele Bolsonaro, dizendo que o quadro de saúde do presidente piorou, aumento da pressão, comprometimento de funções hepáticas, enfim. Pelo jeito, a missão foi além, né, daquela de simplesmente notificá-lo, né, senador? As consequências já estão aí, né? Eu acho que, mais uma vez, missão dada, missão cumprida. Não missão dada
pela a senhora que lá estava, e eu não sei em que condições emocionais e como ela está nesse momento, oficial de justiça, e quem é essa senhora, qual a origem dela, sabe, se ela é ideológica ou não, mas recebeu uma ordem. Agora, a missão dada, a missão cumprida, é do conluio perverso que comanda esse país hoje, e hoje a gente sabe que tinha um departamento nos Estados Unidos também por trás disso, e aqueles que fazem coro se reúnem e definem junto com o mais valentão de todos, o senhor chamado Alexandre de Moraes, que é possível que ele tenha dito isso para os seus companheiros ou comparsas. É melhor, a palavra é melhor. Missão dada, missão cumprida. Agora quero dizer, Pitório, me permita, uma palavra para você, Alexandre de Moraes. Se acontecer, a partir de agora, alguma coisa pior com Jair Bolsonaro, a gente via claramente ontem na imagem como Jair Bolsonaro estava transtornado, não por medo, mas por não acreditar no que os olhos deles estavam vendo. E aqui eu chamo a atenção para outro fato. Como que a lei não permite? Eu citei a lei ontem. A lei não permite citação até para uma pessoa que está de luto, até os 7 dias do luto. 3 dias de um casamento, quando a pessoa se casa. A lei é minuciosa com relação às pessoas e os dias e datas sensíveis e proíbe quando essas pessoas estão gravemente doentes no hospital de serem notificadas. Violação da lei, violação de uma lei no Brasil que não está em vigor, embora esteja no papel. Houve violação grave ontem à lei. E onde está o código de ética do hospital? Eu não perguntei isso para ninguém, eu não conversei com ninguém, não falei com nenhum advogado e pretendo falar hoje. Advogados que legislam questões de saúde ou hospitalares, o hospital não poderia ter deixado entrar oficial de justiça dentro do hospital, muito menos dentro de uma UTI com alguém com quadro de Jair Bolsonaro. É possível que esse hospital vá ter que responder. Ou é medo de Alexandre de Moraes? Medo de Alexandre... Até aí tudo bem, medo de Alexandre de Moraes quase todo mundo tem. A polícia tem, o próprio judiciário, abaixo, juízes de segundo, como é que se diz? Você tem o juiz da primeira instância, juiz de segunda instância, de primeira instância, todo mundo com medo desse cidadão. Ministério Público com medo desse cidadão. O que seria esse elemento, se não uma entidade? Agora, se Jair Bolsonaro vier a acontecer algo pior a ele, no quadro dele, seu Alexandre de Moraes, a partir do que aconteceu ontem, o senhor está responsabilizado. Aliás, o senhor está responsabilizado pelas inquietações emocionais, psicológicas, que Jair Bolsonaro vem já há anos sofrendo por essa perseguição implacável sua contra a vida pessoal dele. Me diga uma coisa, Alexandre de Moraes. Você tem inveja de Jair Bolsonaro? É inveja ou qualquer outra coisa, porque não tem explicação essa tara em cima de Jair Bolsonaro, 24 horas por dia, inventando. Um homem mais, o sujeito capaz, superou o Lula na capacidade de narrativa e inventar mentira, é você, Alexandre de Moraes. Eu quero chamar a atenção dos senhores senadores da Casa Alta, que pode, com o Supremo Tribunal Federal, quem sabe, em algum momento os senhores não tiveram a disposição, não quiseram se indispor, mas até mesmo nesse momento, e o cara faz uma afronta como essa, e muitos que batem no peito dizem, sou bolsonarista, Bolsonaro me apoia no meu estado, Bolsonaro, eu elegi fulano porque Bolsonaro me ajudou. Agora você se esqueceu de Bolsonaro, senador? Está esperando o Bolsonaro para 26, para ganhar outro mandatinho nas costas de Bolsonaro? Calado. É hora
de acordar. Senado, é hora de acordar. O Senado tem culpa dessas insanidades de Alexandre de Moraes, porque já poderia ter impeachmentado esse elemento, já poderia ter impeachmentado outros, como o Barroso, que ontem estavam no aniversário, cantando, fazendo dupla sertaneja, como se o Brasil não tivesse acontecendo nada. O Brasil descambou na economia, o Brasil não tem lei, o Brasil não tem nada que possa fazer justiça, cometendo injustiças em nome da justiça. E tinha muita gente boa lá, muito conservador nessa festa, muita gente que se utiliza dessa força do chamado bolsonarismo, das pautas que nós defendemos com unhas e dentes para ganhar mandato. Eu fico indignado, revoltado, e vou dizer de novo para você, Moraes, se alguma coisa acontecer a Jair Bolsonaro, depois desse quadro, em que ele assinou essa porcaria dentro da UTI contra a lei, está nas suas mãos. Você já tem o sangue de Crezão, você já tem o sangue de mais 8 que já morreram com tornozeleira eletrônica. Se alguma coisa acontecer a Jair Bolsonaro, segundo relatos médicos e o que disse Michele Bolsonaro, o que ela verbalizou após a saída da oficial de justiça, sob a pressão dele, sobre o quadro dele, você é o único culpado. Nós temos que ir para a rua culpar Alexandre de Moraes, que já deveria ter sido banido se nós tivéssemos um Senado de senadores comprometidos. Eu não estou falando de PT, não estou falando de PSOL, não estou falando de nada dessa raça que acredita do mesmo jeito, que zomba de Jair Bolsonaro, que chuta a cabeça dele na rua, que faz filmes, Jair Bolsonaro sendo morto e assassinado. Mas nós não podemos nada, eles podem tudo, porque isso aí é liberdade de expressão. E tudo que eu estou falando aqui não é liberdade de expressão, não. O que eu estou falando aqui pode me gerar um processo. Pode gerar um processo aí para a Maguinha e pode gerar para você. Mas eu quero lhe dizer, desgraçado, quero lhe dizer, infeliz, quero lhe dizer, perverso, quero lhe dizer, urubu de toga, quero te dizer, abutre, que se alguma coisa acontecer, Bolsonaro está na sua conta. Senador, e é incrível a maneira como qual lidam com essa situação, com uma certa tranquilidade, uma naturalidade, em especial quando ela diz, são 5 dias de prazo, só faltava citar o senhor, 5 dias de prazo, havia a previsão de saída da UTI na segunda-feira. Havia por quê? Com a piora do quadro, entendo que esse prazo pode ser aumentado. E aí, como é que o advogado vai trabalhar com o seu cliente na tentativa de elaborar uma defesa? Bom, mas também defesa para quê? Entendo eu que a sentença já está guardada ali na gaveta, né, senador? Está. Sentença para entregar para quem? Para ele? Ele sabia que Jair Bolsonaro podia estar com a rinite, ele podia estar com a gripe dentro de casa. E ele tem rinite, eu sei disso. Porque sei, lá em 80, em 2018, quando ele tomou a facada, antes ele tinha tomado uma bezetacil por causa de uma rinite. Ele tinha tomado uma bezetacil que, graças a Deus, foi quem ajudou quando ele tomou a facada. Ele podia estar com qualquer outro tipo de enfermidade. Ele foi internado por erisipela. Ele podia estar de qualquer jeito, ele não podia ser notificado. E a mulher, você via que ela tinha tanto medo, que ela tinha medo de ler o nome de Alexandre de Moraes? É verdade. Você vê que Bolsonaro insiste, ela tem medo de ler o nome dele. Eu imagino o psicológico. Eu tento entrar na cabeça daquela senhora e me colocar no lugar dela, como ela saiu dali. Ela deve ter saído dali sem enxergar o chão, onde pisar, a preocupação dela de como isso iria repercutir. E ela hoje, ela entrou de máscara, mas ela é conhecida no bairro dela, ela é conhecida na cidade, ela é conhecida no tribunal. Eu imagino que essa mulher está sentindo por maldade desse infame, desse desgraçado, desse abutre chamado Alexandre de Moraes. Está na conta dele. Está na conta dele. O quadro é horroroso. De ver a porta abrindo, aquela mulher entrando com uma prancheta para pedir uma pessoa de 15 dias de uma cirurgia invasiva de 12 horas. Um homem que quase sucumbiu, porque a esquerda, a facada dele é ideológica,
A perseguição dele é completamente ideológica. Essa citação é altamente ideológica, porque realmente o Bolsonaro está certo. Quando ele dá entrevista e diz eles não querem me prender, eles querem me matar. Eles querem matar Bolsonaro mesmo. E qualquer pessoa, por mais indouta que ela seja, ela sabe que, ao ser recebido por um oficial de justiça, que o quadro dele certamente iria se alterar. O senhor Alexandre de Moraes sabia disso. Isso cabe uma reação. Isso cabe uma reação nossa. Já deve ter feito isso, porque ele é muito ávido, muito ativo, o nosso líder, Rogério Marinho. Ele já deve ter nesse momento, e se não, vou ligar para ele agora, nós precisamos assinar um voto de repúdio ou darmos uma coletiva. Alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser dita. Não basta só o que nós estamos falando nas redes sociais. Ontem, quando eu recebi a notícia, eu estava dentro de uma comissão discutindo essa desgraça das bets hoje, que tem mais viciado em jogo no Brasil hoje do que em cocaína. Eu pedi vênias ao presidente para parar um pouco, para que eu pudesse me pronunciar sobre esse absurdo ocorrido, esse absurdo vindo do Supremo Tribunal Federal, porque Alexandre não age sozinho, ele age combinado com todos eles. Porque lá dentro já tem alguém insatisfeito com ele. Quem é esse alguém? Cadê esse alguém que não bota a cara? Eu quero dar um recado, eu sou presidente do meu estado, do PL. Eu sei que muitos estão ouvindo, mas eu vou dar um recado, vou mandar. Se todos aqueles que têm mandato no meu estado, seja estadual, federal, seja vereadores, precisam gravar um vídeo ou ir para suas tribunas, repudiar Alexandre de Moraes, ser solidários, botar a cara aos presos, aos sofredores do dia 8 dessa grande injustiça e entrar nesse embate com todos nós. Ganhar a eleição é fácil, num partido que tem a força do maior líder conservador desse país e do mundo, chamado Jair Messias Bolsonaro, e se calar numa hora como essa. Então, nós, senadores, precisamos nos manifestar publicamente, além das redes sociais. Ou seja, com uma nota, seja o que for, muito melhor que seja com uma coletiva. Uma coletiva. Eu fico tão indignado, Vitório, tão indignado como cidadão, como ser humano. Eu sei o que é hospital, sabe? O ano passado, eu passei quase que o ano inteiro internado, passei um tempão dentro da UTI, sofrendo. Eu estava do lado do quarto da Amália, onde a Amália morreu, lá em São Paulo. Eu sei o que é o sofrimento de hospital e estar cirurgiado dentro de um hospital. E você continua sendo perseguido. O que nós vimos ontem é uma cena que certamente o mundo vai querer registrar. A história de perseguição de Jair Bolsonaro vai valer um filme épico, sabe? Alguém um dia fará, porque ninguém nunca viu uma perseguição tão infame, tão cruel, sabe? Tão dantesca em cima de um ser humano ao longo de anos e anos e anos e anos. E um inquérito que nunca acaba. Essa desgraça do inquérito, das fake news, desse pobre que foi atacado e que virou uma vítima nacional. A vítima nacional que resolveu perseguir, então, um indivíduo, porque ele é a vítima, ele é o Ministério Público, ele é o Judiciário, e é ele mesmo que julga, e é o ameaçador também. Ele é aquele capanga, sabe? Ele é o capanga que diz, olha, eu falo, ou eu te prendo sua mulher, prendo sua filha, prendo seu pai. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vi isso na minha vida. Então, eu peço à sua audiência que entenda a minha revolta, que entenda, sim, o meu momento emocional. E sei que se nós realmente não tivermos essa coragem, o Brasil acabou. Será muito pior do que qualquer em outro país ditatorial que não tem nada. Você imagina uma ditadura num país rico igual o Brasil, num país que dispõe de tudo. Nós seremos escravos para nosso povo plantar,
para o nosso povo arrancar minério debaixo do chão para poder ser distribuído pelo mundo de uma forma nababesca. A vida do PT, a vida desse partido, a vida desse conluio que hoje comanda o país, o STF, o governo, o executivo, que é esse boneco, essa rainha da Inglaterra que não manda em nada. Veja, esse rombo dos 3 bilhões. É possível que você já tenha falado disso aí? Sim. O rombo dos 3 bilhões do INSS. Isso me lembra uma coisa. Você se lembra, no governo Dilma, quando Paulo Bernardo, ex-marido da Gleice, foi preso pela Lava Jato, porque ele era o ministro da Previdência e ele estava fazendo um empréstimo consignado em nome dos aposentados sem que os aposentados soubessem? Eles só estavam recebendo a conta. Lembra disso? Sim. Não é a primeira vez que acontece. E Paulo Bernardo foi preso pela Lava Jato. E é por isso que eles têm tanto ódio do Dallagnol, tem tanto ódio do Moro, não é? E por causa de uma mudança de território, de uma mudança de que a comarca não é aqui, a comarca é em Brasília, nós vamos então anular, nós vamos então tirar e recomeçar tudo novamente sobre as questões do crime de Lula e do crime de todos os outros que já estão soltos por aí. E o nosso presidente Jair Bolsonaro aqui vai para além da minha amizade com ele, da minha irmandade com ele, sabe? Da minha parceria com ele, vai para além disso, sabe? Eu estou aqui gritando por um ser humano que está sofrendo as mais duras perseguições de um tirano dos mais malvados. Ele é muito mais malvado do que N'Djamena Dadá. Ele está muito além de N'Djamena Dadá. Ele está muito além de Gaddafi. Ele está muito além desse tipo de gente. Esse senhor, esse cidadão, esse elemento chamado Alexandre de Moraes. Senador, e uma última questão. O presidente da Câmara, o Mota, diz que a anistia terá menos prioridade que a isenção do imposto de renda até R$5.000. Presidente Bolsonaro, minutos antes de ir para a mesa de cirurgia, fez o disparo de uma mensagem pedindo a atenção de deputados e senadores para a aprovação do PL da anistia. Entretanto, não vejo solo fértil quando o assunto é Hugo Mota e a ameaça que, segundo consta, já roda no bastidor com relação à prisão do seu pai, caso venha pautar o PL da anistia. Senador. É muita conversa, né? Eu sei que lá atrás eu já dizia, esse rapaz não é uma vergonha para mim. E ele não está envergonhado a mim porque eu cantei a pedra. Eu já sabia o que ia acontecer. Aquele discurso de estadista, todo o discurso bem lido, bem decorado, sabe? A gente sabe que não é verdade. Porque o mesmo discurso Davi Alcolumbre fez e logo em seguida já deu uma entrevista dizendo que não seria prioridade votar a anistia. Essa gente tem alma? A pergunta é minha. Hugo Mota tem alma? Hugo Mota tem coração? Porque se a Polícia Federal fala o que fala do pai dele, das investigações sobre a família dele, quem pratica esse tipo de coisa não tem alma. Independente de querer anistia ou não, estou falando da vida pregressa. O Brasil não merece. E agora que esse rapaz está na mão do consórcio perverso, ou vai fazer parte do consórcio, já está fazendo parte, ou morre. Ou vai matar a família, ou vai destruir. Expostos eles já estão. O que mais tem para falar, o que mais tem para revelar, não. De repente, eu não sei, eu não vi, a proposta é não põe anistia para votar que nós arquivamos, ou não, nós seguramos, né? E vamos ter você refém para sempre. E todos eles, desse tempo para cá, que eu imagino, não me lembro, porque quando eu cheguei na Câmara, o primeiro presidente que eu vi foi o Sarney, mas eles, no ativismo judicial que eu comecei a denunciar desde 2005, todos os presidentes dali para frente começaram a ser refém desse ativismo judicial, né? Então ele é refém do ativismo judicial. Jovem, podia ter coragem de enfrentar. Dizer, mostre tudo, fale o que vocês quiserem, me matem, me prendam, mas eu não vou comungar com a injustiça. Hugo Mota, você está comungando com a injustiça. Você está comungando, você não está dando a mínima para o choro, para uma lágrima de uma criança que é órfão de pai vivo ou órfão de pai morto. Que é órfão de mãe viva.
de uma mulher que é viúva de marido vivo, de marido que está sendo... ele é marido de mulher que morreu. Morreu no seu emocional, no seu psicológico. Não tem condições de trabalhar, não tem coisa de fazer os afazeres, imaginando, quando olha para a tornozeleira eletrônica na perna, o que vai ser da vida dela daqui a 14 anos, daqui a 15 anos, se a vida tiver. Isso mexe com a emoção. Minha mãe, a avó de Maguinha, que está com você aí, desculpa, eu entrei aqui exatamente para falar da citação de Bolsonaro, não para falar disso, mas a minha mãe, a avó de Maguinha, dizia que há momentos na vida, Hugo Mota, em que a graça tem que ser maior do que a lei. Há momentos na vida, Davi Alcolumbre, você que é judeu, isso que mais me admira. Você que é da linhagem, você que é judeu de verdade e que seu povo sofre desde sempre. Há momentos na vida em que a graça é maior do que a lei. E, assim, eu entrei para falar sobre essa invasão ao quarto lá de Jair Bolsonaro, dessa citação dele, e quero até pedir desculpa à convidada aí. Eu, quando estava ouvindo, ouvi uma mensagem, li uma mensagem sua que não foi de agora, sobre a invasão, sobre a entrada da oficial de justiça ontem, e que alterou de forma muito brutal o quadro de Bolsonaro. Mas eu encerro dizendo o seguinte: tudo será culpa sua, Alexandre de Moraes. Senador, obrigado pela consideração, pelo carinho. Vou seguir nessa prosa aqui com a Maguinha, repetindo que a fruta não cai longe do pé, e é uma honra poder contar com a tua primogênita aqui entre nós, viu, senador? Prazer é meu. Beijo para ela aí. Beijo para ela, eu estou aqui em Brasília, e que Deus abençoe minha filha, e certamente não será também distante as perseguições. E, bom, elas já sofreram muito, né, dessas minhas lutas, mas virão as perseguições quando você verbaliza aquilo que você acredita e aquilo que você tem consciência contra alguém que está cometendo crime contra a vida de outrem, né, contra essa injustiça que campeia o país, e ela tem sido uma voz, né, desses presos do dia 8, e essa disposição de saber o quanto o STF tem sido um mal, um câncer que tem matado esse país. Beijão, senador, obrigado. Beijo, pai. Beijo, filha. Que encontro bom, né, de ver. Ei, Maguinha. Obrigado, senador, mais uma vez. Maguinha, eu já vou lhe convidar para voltar à programação da Auriverde, porque eu queria conversar contigo sobre, por exemplo, a questão da CPI, quando se tratou de pedofilia no Brasil, e a importância desse teu velho pai aí, né, no que tange hoje o combate à pedofilia no Brasil. De uma certa forma, vou te lançar essa pergunta e depois a gente combina uma próxima prosa por aqui, mas sobre isso eu quero te ouvir rapidamente, Maguinha. Quando a gente fala hoje do combate à pedofilia no Brasil, a gente passa pelo teu pai. O que isso traz para você do ponto de vista de inspiração, de motivação para seguir em frente nessa luta, Maguinha? Sem dúvida alguma, muito orgulho, né? Saber que se hoje toda e qualquer matéria que eu vejo em qualquer lugar dizendo que houve uma busca e apreensão, que houve uma operação e que nessa operação se prendeu pedófilos, eu sei que isso só foi possível acontecer por conta de leis, né, feitas pelo meu pai enquanto presidente da CPI da pedofilia. Então, sem dúvida alguma, muito orgulho e mais inspiração do que isso, né? Já falamos aqui da CPI do narcotráfico e dos desdobramentos, né? E de quanta coisa essa CPI produziu de boa para o Brasil, principalmente indiciando mais de 800 pessoas e prendendo um monte, né? Então, muito orgulho, sem dúvida alguma. E só inspira, né? Só inspira a gente, eu enquanto cidadã, né? Só me inspira a continuar,
a continuar lutando, seja erguendo a minha voz. Eu tenho dito muito isso às pessoas. Você é um cidadão, você é uma cidadã, você tem uma voz, e a sua voz é a sua arma. Fale, se manifeste, denuncie. Ah, mas não vai acontecer nada, não tem problema, mas você não vai ficar da sua casa inquieto, inquieta, assistindo uma notícia ou com seu celular na mão, reclamando e de repente colocando a culpa em homens ou em mulheres que nada fazem. Realmente, isso é bíblico, né? Quem tem poder para fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas independente disso, a gente pode responder por nós, pelas nossas atitudes. Se eu tenho uma voz, se nós ainda temos a nossa rede social, né? Graças a Deus, ainda temos. Estamos caminhando aí, se a gente deixar o Brasil caminhar como está, é porque eles querem nos censurar, eles querem acabar, né, com a nossa liberdade, não querem que nós tenhamos rede social. Se ainda temos rede social, se ainda temos uma Auri Verde, se ainda temos veículos que são sérios, nós precisamos ter esperança e precisamos fazer parte desse grupo que tem esperança e que vai lutar até o fim. Então, eu tenho me visto assim, como uma cidadã que tenho todos os motivos para ter essa grande inspiração, porque tenho dentro de casa de uma vida, né, de uma história do meu pai na vida pública, prestando grandes serviços a essa nação, grandes, falamos aqui, as duas maiores CPIs que o Brasil teve foram presididas pelo então deputado federal Magno Malta, CPI do narcotráfico, e depois senador Magno Malta, CPI da pedofilia. Então, muito me inspira, tenho muito orgulho, me inspira muito, independente de qualquer coisa. Primeiro, me inspira como cidadão, porque quando meu pai começou a cumprir missão, eu também só era um cidadão, ele não tinha mandato. Quando ele começou a ajudar a gente a se recuperar das drogas, como ele mesmo disse aí. Maguinha, eu só posso te agradecer e já te convidar para voltar. A gente vai acertar no bastidor a data certa, mas a gente tem muito ainda para conversar e saber que... Bom, teu pai foi inesperado. Você estava falando comigo, tocou meu telefone. Eu preciso entrar. Entrou, você conhece teu pai, né? Entrou, enfim, e foi um momento bastante importante para nós ouvi-lo diante da indignação de quem nos representa. Com certeza. Obrigado. Foi uma honra ter ele aqui com a gente. E estou à sua disposição, meu amigo. Tamo junto. Obrigado, viu, Maguinha, por tudo aí, pela tua luta. Eu te espero rapidamente de volta aqui a Auri Verde. Um beijão para você. Beijo, tamo junto. Beijo para toda a sua audiência. Deus abençoe. Amém. Obrigado, Maguinha, filha do senador, a primogênita de Magno Malta.